Olá, olá, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Para nós uma satisfação retornarmos, né, após 3 semanas, onde nós não tivemos as nossas lives, que costumeiramente acontecem às quartas-feiras, não é? Nestas últimas 3 semanas nós não tivemos, retornamos agora e vamos dar prosseguimento, né? A nossa aula de hoje é a de número 158 e nós queremos desde já louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco, não é, para a participação desta abençoada aula. Olha aí, o nosso curso de perguntas escatológicas é o tema, não é? O tema das nossas lives e também é o material que nós apresentamos do curso como uma opção de cursos aí para todos os amados irmãos. Vamos lá, eu vou convidar aqui o pastor. Na palavra de Deus, eu quero ler aqui o texto de Apocalipse capítulo 20 e depois nós vamos ler 3 versículos em Daniel 7. Apocalipse capítulo 20 diz assim o verso 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu estou lendo esse texto porque a nossa temática hoje vai também, não é, circular em torno do tema do milênio. Enquanto eu vou separar aqui, pastor Ciro, Pai do Senhor, tudo em ordem? Está na benção? Paz do Senhor, pastor X, tudo bem? Sempre melhorando no Senhor. Chegando bem meu som aí, meu áudio? Tranquilo, minha está imagem? na benção. Graças a Deus, está só vitória. Maravilha. Eu li, pastor, o texto de Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4, e agora eu vou ler Daniel capítulo 7, versículo 9, depois nós vamos aqui também fazer um apontamento em outros textos, não é? Que estão ligados a esta palavra de Apocalipse capítulo, que li, capítulo 20 e o versículo de número 4. Então vamos lá. Daniel 7, versículo 9 diz assim: E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Daniel capítulo 7, ainda versículo 22, diz assim: Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Por fim, nós vamos ler Daniel 7 ainda, o versículo é o de número 27, e diz assim: E o reino e o domínio e a majestade dos reinos estão debaixo de todo o céu, e serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Li aqui Daniel capítulo 7, os versículos 9, 22 e 27, e também Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4. As questões que temos para esta aula, pastor Ciro, conforme a pauta ali, elas dizem respeito ainda a respeito do milênio, uma vez que quando nós fizemos aquelas... Foram 3 lives que nós fizemos consecutivamente, tratando a respeito de milênio, não é? Ou do milênio, ficaram soltas dentro do nosso temário essas questões que nós colocamos aqui para esta aula, a de número 158. Eu quero aqui aproveitar, então, saudar os nossos irmãos que já estão conosco, não é? Desejar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Pastor Ciro, pode fazer as suas considerações iniciais? E aí nós vamos seguir aqui para a nossa pauta de hoje, nesta que será a aula 158. Vamos avançando. Amém. Eu não vou me alongar muito, porque, como o irmão já disse aí, são 3 semanas que estamos praticamente sem live, né? Devido a diversos compromissos que tivemos aí Com certeza. relacionados com a obra de Deus. Então, para mim é um prazer, mais uma vez, poder participar, e quero agradecer pela oportunidade
e pedir que todos os irmãos e irmãs, por gentileza, estejam atentos. Aí eu sei que numa live assim é muito comum as pessoas perderem a atenção, às vezes ficarem conversando no chat, né? Mas essa live é uma aula, então se você quer entender, é muito importante que você preste atenção, você esteja atento, você esteja atenta, convide aí seus amigos, seus irmãos, seus parentes para participar. Quarta-feira é uma noite que tem futebol, né? As pessoas ficam ligadas no futebol. Mas se você veio para essa live, então concentre-se aqui, deixe o futebol para lá, esqueça, né? Eu aqui daqui a pouco vou ser incomodado porque tem jogo aí do Flamengo e tal, Fluminense, não sei quem vai jogar, daqui a pouco começa a gritaria aqui, mas eu uso esse fone que acaba prejudicando um pouco aqui o meu áudio aqui, corta algumas coisas, mas pelo menos isola esse barulho que tem à volta, né? Com Então, certeza. pastor Eco, estou à disposição. Tá jóia, então. Não Vamos estou muito bem iniciando aqui. enquadrado aqui também, mas acho que dá para... Não, tá top, tá jóia. Tá Maravilha. bom. Eu quero Maravilha. ajustar aqui. Vamos lá, então. Bom, como eu disse, as questões que nós temos para hoje estão ainda ligadas, vinculadas ao tema do milênio. Então, nós vamos avançar aqui já para a primeira questão desta aula de hoje. Com relação à adoração no templo do milênio. Por que lá, né? Lá haverá também sacrifícios e também sacerdócio? É uma questão bastante importante, né? Que muitas pessoas fazem com respeito ao milênio e muitos por terem dificuldade em entender questões sobre como esta, né? De que haverá durante o milênio o templo novamente em Israel, haverá novamente ali, inclusive menciona-se no livro do profeta Ezequiel, sacrifícios. Está no texto isso, não é uma suposição. O sacerdócio, realmente, como era no Antigo Testamento, ou semelhante como ao Antigo Testamento, voltará. Então, muita gente tem essa dúvida. Agora, nós já tivemos aqui algumas lives falando sobre o milênio, mas eu sempre gosto de, quando eu vou fazer qualquer explicação, e como se trata de uma live, que é uma aula, na verdade, eu acho importante sempre nós passarmos do geral para o específico. Como nós temos aí algumas perguntas sobre o milênio, e esta pergunta é uma pergunta difícil, eu acho interessante, aqui de uma maneira bem objetiva, apresentar uma visão geral sobre a nossa posição sobre o milênio, sem entrar aí nessas questões que já abordamos em outras lives também, sobre a diferença entre amilenarismo, pós-milenarismo, pré-milenarismo. Nós somos, já ficou muito claro, nós somos pré-milenaristas. Só que nós somos pré-milenaristas dispensacionalistas, porque tem aqueles que dizem que são pré-milenaristas ou pré-milenistas históricos. E aí eles creem no milênio, mas eles não creem como nós, que a igreja será arrebatada antes do início do período tribulacional. Então, apresentando aqui uma visão geral do milênio, é importante dizer o seguinte: o milênio, biblicamente falando, e tomando como base os nossos pressupostos, nós somos da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé, e nós somos também, como eu já falei, dispensacionalistas. Então, o milênio, de acordo com a posição que nós defendemos, é a última dispensação. Nós estamos hoje na dispensação da graça. Alguns pré-tribulacionistas dizem que a dispensação da graça ela termina no arrebatamento. Eu respeito essa posição, mas como nós temos ainda um período parentético de 7 anos, que é o período tribulacional, e por ser um período muito curto, eu não vejo diferença significativa também na maneira como Deus trata com a humanidade para tornar isso ou transformar isso numa nova dispensação. Então, eu prefiro acoplar, por assim dizer, anexar o período tribulacional, né,
eu prefiro conectar, anexar o período tribulacional ao período da graça, porque haverá salvação no período tribulacional pela graça. Aliás, em todos os períodos a salvação é pela graça, né? Não existe salvação fora da graça. Há quem diga que na grande tribulação a salvação vai ser pela própria vida da pessoa, porque o Espírito Santo vai sair da terra. Bom, ambas as afirmações não são bíblicas, são antibíblicas. Por quê? Primeiro que o Espírito Santo não vai sair da terra, né? Isso é claro. Ele pode sair do meio da igreja, que vai ser arrebatado. Ele vai deixar de habitar na igreja como corpo, que será arrebatado, mas haverá salvação nesse período e pela graça, porque não há salvação fora da graça. Mas voltando para o milênio, então o milênio, primeiro, ele é a última dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 10, para a qual convergem as alianças bíblicas. Depois dela, o que vem, claro, depois do milênio, a última dispensação, o que vem é a eternidade. O milênio ocorrerá, evidentemente, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que os santos vão de julgar o mundo. Ora, quando que os santos vão julgar o mundo? Julgar no sentido de governar. Aí não é no sentido forense, mas no sentido de governar. Como nós vemos no livro de Juízes, os juízes ali eram líderes, eram homens que governavam. Então, nesse sentido, a igreja também vai governar. Nós vamos julgar o mundo. Ora, quando nós vamos julgar o mundo? Não é hoje, porque hoje, claro, a igreja ela tem uma posição especial, ela está em Cristo, mas ela não está julgando o mundo, ela não está governando o mundo. E isso é no milênio. E o milênio não vai ser no céu, vai ser na terra, porque a igreja vai julgar o mundo. Ela vai governar, a igreja vai estar com Cristo governando o mundo. Então, outro ponto importante, Jesus vai reinar, isso é claro, sobre todas as nações. É um reino literal e universal. Toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada, porque nós estaremos aí no milênio, que é a preparação para o reino eterno. Será uma teocracia. Cristo reinará diretamente na terra e vai se cumprir aí, de fato, em toda a sua plenitude, o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz que todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí no milênio, claro, vai haver o governo total, claro que também no juízo final, os ímpios também, que já estarão mortos, vão ressuscitar também para ali se dobrar diante do justo juiz, mas no milênio vai haver aí já um cumprimento, digamos assim, porque todos estarão debaixo da autoridade de Jesus, não haverá aquele que vai dizer, não, eu não quero estar. Claro que o Senhor não impõe nada, ele propõe, mas no milênio haverá uma condição especial, porque aqueles que se rebelarem serão imediatamente punidos. Tem textos bíblicos sobre isso, eu não vou ler, porque a questão não é sobre isso exatamente. Haverá dois grupos distintos na terra, nós já falamos isso, com Cristo reinando. Haverá dois grupos distintos, os crentes glorificados, claro, é um grupo formado pelos salvos arrebatados e também aqueles oriundos do período tribulacional, porque como haverá salvação no período tribulacional, é claro que estes que forem salvos, os mártires do período tribulacional, vão ressuscitar e vão formar parte com a igreja já glorificada. Eles também, é evidente que serão glorificados, está implícito isso, para governar com Cristo. Esses são os crentes glorificados. Agora, o segundo grupo é o grupo dos povos naturais. Isso é importante entender, porque o milênio diz muito respeito aos povos naturais. A igreja já vai estar numa condição que vai ser a condição, o estado, melhor dizendo, dela por toda a eternidade. Então ela passa pelo milênio governando com Cristo, mas a rigor,
a igreja glorificada já está no seu estado eterno, um estado irreversível, porque ela já foi glorificada. Então, os povos naturais, mais precisamente, é para eles. Então, que vão estar num estado físico normal. Os judeus, quem forma esses povos naturais? Os judeus, é claro, que são os judeus que virão do período tribulacional, sobreviverão a esse período, e os gentios também poupados no julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25. E também os nascidos no milênio, que haverá nascimentos durante o milênio. Se haverá nascimentos, essas pessoas também formarão parte desses povos naturais. Agora, é importante dizer que Israel vai ser o povo protagonista entre esses povos naturais, porque Israel possuirá, nunca possuiu antes, vai possuir toda a terra prometida, que vai do Mediterrâneo ao Rio Eufrates. Israel será uma bênção para o mundo, as leis não vão sair da ONU, nem das cidades famosas como Washington, Genebra, Paris ou Londres, mas é de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 2, Miqueias capítulo 4, diz claramente que de Sião e de Jerusalém, na verdade, vai partir a lei. A piedade finalmente prevalecerá entre as nações, porque a impiedade, a incredulidade, a rebelião, repito, não serão toleradas, como hoje no tempo da graça. Hoje as pessoas se rebelam contra Deus, Deus dá oportunidades, mas no milênio o texto é claro, os textos bíblicos são claros, de que qualquer rebelião será imediatamente punida, né? Os pecadores não vão poder pecar em paz, como hoje. Hoje em dia tem até leis, né, que aí favorece os pecadores para que eles possam pecar em paz e tal, e o judiciário está beneficiando as pessoas que querem pecar sem serem incomodadas, mas no milênio não, porque o justo juiz vai estar julgando e não haverá tolerância ao pecado, porque, claro, Deus nunca obriga ninguém a servi-lo, mas aqueles que não quiserem servi-lo, como está lá em Deuteronômio capítulo 28, bênçãos para os que obedecem e, infelizmente, maldição para aqueles que desobedecem. Então, a piedade prevalecerá, não haverá guerras, porque prevalecerá a autoridade, a presença de Cristo, a paz e a justiça entre as nações. Haverá pleno derramamento do Espírito Santo, que já começa no período tribulacional sobre os judeus, conforme Zacarias capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que o Espírito de súplica será derramado sobre eles. Haverá renovação e restauração em toda a face da terra. A Bíblia diz também que um rio fluirá ali debaixo do templo. Um rio vai fluir que vai, na verdade, fazer com que toda a área em volta seja revitalizada, inclusive a área do Mar Morto, que é chamada lá a região do Arabá. Hoje, muitas pessoas estão alardeando sobre os bolanes, né, que nada mais são do que o resultado, na verdade, do secamento do Mar Morto, e durante muito tempo, com a exploração mineral ali no entorno daquele lago salgado, bem como a extração de água do Jordão e de afluentes menores do Mar Morto, do próprio Mar Morto, a água passou ali a rarear em alguns locais e formou esses bolanes, que são lagos secundários pequenos que passam a ter algum tipo de vida, algum tipo de vida. E aí as pessoas ficam falando que aquilo já é o cumprimento da profecia. Sim, isso pode ser uma amostra do que vai acontecer. Mas o cumprimento é só no milênio, porque vai ser algo, não vai ser algo assim, sutil, uma pequena vida. Não. Vai haver a revitalização total daquela região. Haverá peixes, de fato, no Mar Morto. Haverá floresta em volta. Vai haver plantas, árvores. É algo extraordinário que vai ser a prova cabal de que realmente a Terra está sendo revitalizada. A vida humana será prolongada. Estou chegando lá. Porque desculpa, pastor Edson, eu me alongar. Não, porque isso pode. Na verdade, tem que ampliar a conceituação para o povo entender. Vai ajudar na
resposta de todas as outras perguntas que vêm depois, inclusive essa. Aqui já estamos respondendo na sequência. Então, a vida será prolongada, como no princípio, isso está claro, né? E haverá um novo templo, isso também está claro, que é um templo diferente. Eu falo novo, não é só porque ele vem depois dos outros, não. Ele será novo realmente em todos os sentidos. Se você ler lá sobre o templo de Salomão e depois o templo de Zorobabel, que ficou muito aquém do templo de Salomão, mas é um segundo templo, haverá um terceiro templo, sem dúvida, no período tribulacional, para que se cumpram as profecias lá de Mateus 24 e 15, também, que é, na verdade, Jesus cita Daniel, né, ao mencionar o abominável da desolação, que vai ser justamente a profanação do templo. Então, o templo precisará estar de pé no período tribulacional. Paulo também fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, já explicamos aqui várias vezes, e Apocalipse 13 também, de uma maneira um pouco mais indireta, mas fala também da profanação do templo, né? Porque a profanação maior, a grande profanação, o abominável da desolação, acontecerá no templo. Assim como Antíoco Epifânio, no período intertestamentário, profanou o templo, ele é um tipo do anticristo, mas o anticristo, de fato, e através do seu representante também, que é o falso profeta, o líder religioso, ambos vão profanar o templo. E o próprio Satanás, claro que está no controle de tudo, formar-se-á uma tríade satânica. O dragão, conforme Apocalipse 16, versículo 13, o dragão, o anticristo, que é a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta. E Satanás, que é imitador de Deus, vai formar essa tríade, já que Deus é triuno, já que Deus é trino, já que Deus, a Bíblia menciona e explica a triunidade de Deus, o diabo é imitador de Deus. Pois bem, então, voltando aqui, haverá um novo templo, né? A cidade de Jerusalém será muito ampliada, a gente percebe isso, porque ela vai se estender para norte, sul, leste, oeste, de uma maneira, o território será maior, e dentro desse território, da cidade de Jerusalém, haverá uma outra cidade. Ezequiel explica muito bem isso, e nós tivemos uma lição, tivemos um trimestre de escola dominical sobre isso, inteiro, e né? numa das lições estudamos sobre a cidade quadrática que vai haver dentro da Jerusalém, e essa cidade vai se chamar O Senhor Está Ali, que vai ter representantes das 12 tribos, ao norte, ao sul, a leste e oeste, 3 em cada ponta, sendo que o Senhor, o próprio nome já diz, o Senhor está ali. Então, fica claro que o próprio Senhor Jesus vai estar reinando pessoalmente na terra. Isso para nós hoje é algo difícil de entender, mas o texto é claro, a palavra de Deus, ninguém é... O mais difícil, o mestre Antônio Gilberto até dizia, o mais difícil de acontecer já aconteceu, que foi Deus se fazer homem e habitar entre nós, e o Deus homem morrer em nosso lugar, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. Claro que Deus não morre, mas o Deus homem, no sentido de que Jesus, ao se fazer homem, ele nunca deixou de ser Deus, ele entregou a sua vida por nós. Então, se o verbo que se fez carne habitou entre nós, veio, né, autolimitou-se a ponto de morrer em nosso lugar, isso é muito mais difícil de se acreditar, né, do que o que vem depois. Mas as pessoas acham que é difícil. Meu Deus, como isso vai acontecer? Jesus vai reinar em pessoa na terra. Mas é isso que dizem as profecias. Então, haverá uma nova forma de adoração. Agora, preste atenção. Isso principalmente para os judeus, porque Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Israel, porque essa aliança, ela começa com Abraão, mas ela tem subalianças. A aliança principal é com Abraão, só que depois você tem a subaliança davídica, você tem a nova aliança, que se menciona em Jeremias, você tem a aliança mosaica, que é uma aliança condicional, mas a aliança davídica, ligada à aliança abraâmica, ela é incondicional. O que Deus prometeu ali vai se cumprir, haja o que houver. Por isso que haverá preservação de um remanescente, porque Deus sempre tem aqueles que são preservados, aqueles que obedecem.
E, claro, que Deus não vai fazer mesmo que o povo não obedeça. Haverá um pequeno grupo que vai obedecer e Deus vai começar o milênio com esse pequeno grupo, o remanescente israelita que vai ingressar no milênio. Claro que depois, em 1000 anos, muita coisa acontece, haverá nascimentos e tal. Então, o próprio povo de Israel, como povo natural, vai se multiplicar, como também todos os outros povos. E a Bíblia diz, e agora chegamos propriamente na pergunta, mas eu apresentei tudo isso para você entender que o que vai acontecer no milênio é algo diferente do que é hoje. Haverá povos naturais, mas eles vão estar debaixo do governo de Cristo, literal, Cristo reinando na terra. E a própria terra vai ser abençoada como nunca antes foi. E se toda a terra será abençoada, Israel muito mais, porque Israel será a sede, mais precisamente Jerusalém, será a sede do governo milenial. Então haverá, a Bíblia menciona em Ezequiel, não tem como negar, ofertas sacrificiais. Agora, para quê? Essa que é a grande dúvida. Porque alguém pode perguntar, Cristo não morreu de uma vez por todas? Tem vários textos que falam sobre isso. Se Cristo já morreu de uma vez por todas, por que precisa haver sacrifícios? Nós entendemos, pela analogia geral da Bíblia, que esse sacrifício será, sobretudo, memorial. Ah, irmão Ciro, mas eu discordo, porque lá em Ezequiel está claro que Deus vai perdoar os pecados. Sim, Deus vai perdoar os pecados, da mesma maneira que ele perdoava no Antigo Testamento. É errada a afirmação, alguém diz, eu ouço às vezes alguém dizendo, de maneira equivocada, que as pessoas do Antigo Testamento eram perdoadas por meio das obras que praticavam, as obras da lei, que a salvação era pelas obras da lei, e que também as pessoas eram perdoadas por causa do sacrifício de animais. Não, não. Primeiro, a salvação sempre é pela graça. Não há salvação fora da graça. Aqueles sacrifícios eram apenas, na verdade, eram figuras, eram representações do sacrifício de Jesus. O que a Bíblia quer dizer lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, onde nós lemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Quer dizer que a partir do momento em que Deus criou o mundo, colocou o primeiro casal, Adão e Eva, todos os sacrifícios, todos os animais que foram mortos de maneira sacrificial, especialmente, claro, o cordeiro, né, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, mas os animais mortos de maneira sacrificial, eles não tinham poder em si mesmo para que as pessoas fossem perdoadas, não. Aquilo era uma tipificação ou um símbolo, uma representação. No caso do Cordeiro Pascual, claro, é um tipo. Agora, no caso do Cordeiro de maneira geral, como nós vemos lá em Isaías capítulo 53, é um símbolo. É um símbolo, há uma diferença entre tipo e símbolo. Claro, se você estudar, você vai saber, porque o tipo, ele tem uma representação, ele tem um antítipo, né? O tipo só existe por causa do antítipo. O Cordeiro Pascual é o tipo de Cristo, que é o antítipo do Cordeiro Pascual. O símbolo é mais geral. Então, o Cordeiro simboliza também Jesus. Por quê? Porque o Cordeiro, diz lá Isaías, como um cordeiro mudo e tal. Se você vir hoje um cordeiro ou uma ovelha sendo tosquiada, você vê que ela fica em silêncio total, ela não grita quando vai ser morta também. O cordeiro, como é o caso do porco, por exemplo, né? O cordeiro não, ele é silencioso até para morrer. Então é por isso que o cordeiro é uma representação de Jesus. Agora, irmão Ciro, para que isso? Se a Bíblia diz que Deus vai tirar a ferocidade dos animais, o lobo vai habitar lá com o cordeiro e tal, e por que Deus vai permitir que haja sacrifício de animais? Bom, nós não estamos aqui para questionar. Por mais que seja difícil de entender, se está na profecia bíblica, vamos esperar para ver. Não cabe a mim relativizar, porque hoje em dia é uma tendência das pessoas quererem relativizar, amenizar ou dar ao texto sagrado uma explicação mais leve, alegorizar, porque não entra na nossa cabeça. Então a pessoa diz, não entra na minha cabeça,
Como que vai voltar o sacrifício no templo? Vai ter sacrifício lá para quê? Nós já falamos, só pode ser um memorial. Assim como a ceia do Senhor é um memorial. Não é? Hoje nós não participamos da ceia. Claro que não há sacrifício de animais, mas quando você come o pão, você bebe o cálice, né, o suco de uva, você está fazendo isso em memória da obra que Jesus realizou. Para os israelitas, vai ter uma importância muito grande, porque isso faz parte da tradição deles. Essa questão, pelo menos durante o milênio, nós vamos ter. A Bíblia menciona que vai haver sacrifício de animais. Não para a salvação propriamente dita, embora diga ali no texto que haverá perdão, mas o perdão não é por causa do sacrifício. O sacrifício é memorial. O perdão, mesmo no Antigo Testamento, no dia do Yom Kippur, por exemplo, no Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava, não é, com o sangue lá na última divisão, no lugar santíssimo, e aspergia o sangue, e a nuvem da glória de Deus descia para que houvesse perdão, o perdão não era propriamente por causa do sacrifício de animais, aquilo era uma representação da obra que Jesus realizaria. Quem perdoava era Deus, a salvação era pela graça. Então a salvação sempre será pela graça. Agora, no milênio, haverá, a Bíblia deixa claro que haverá sacrifícios. É difícil de entender isso, repito, não entra na nossa cabeça, na nossa mente, que é limitada, mas nós não podemos negar o que está na profecia. Isso é muito importante. Não é porque eu não entendo que eu vou a bel prazer alegorizar o que claramente é literal. Todo o contexto de Ezequiel ali não tem como você dizer que aquilo é alegórico, que aquilo é uma representação. Não. O texto ali diz claramente que Israel vai habitar na sua terra. A Bíblia diz claramente ali que haverá o templo. A Bíblia tem a descrição do templo e as profecias de tudo que vai acontecer. Então, nós não temos permissão. Há muita gente que gosta de simplificar. Não, eu vou simplificar e tal. Os nossos irmãos aí de outra tradição, eles costumam fazer isso, especialmente com o Apocalipse. 1000 anos. Não pode ser 1000 anos. Isso aqui não é literal e tal. Isso é uma representação. 10 vezes 10 vezes 10. 2 ressurreições. Não pode ser. Não, a primeira é espiritual. É simbólica. É a salvação. Mas a segunda é literal. Bom, para fazer isso, né? A não ser a própria cabeça, a não ser a própria tentativa de amoldar o texto sagrado à sua posição. Então, muita gente critica o dispensacionalismo, dizem que o dispensacionalismo as pessoas gostam de zombar, gostam de associar a filmes, né, como aquele filme Deixado para Trás, porque é uma obra ficcional, e muita gente diz, os dispensacionalistas não se baseiam na Bíblia, eles se baseiam no filme Deixados para Trás, e riem e tal. Bom, o dispensacionalismo, quem conhece de fato o dispensacionalismo, sabe que um dos seus pilares é justamente respeitar o texto sagrado, respeitar o sentido que se impõe pelo contexto, porque não sou eu que vou dizer o que o texto significa. O texto, o sentido do texto, pelo contexto, ele se impõe. Então, pastor Hertz, eu creio que nessa meia hora que eu acabei falando, foi só para lançar luz, porque eu acredito que todas as outras questões, aí eu posso responder de maneira objetiva, tendo aí esse contexto de que o milênio vai ser um período especial em que Cristo vai estar reinando na terra pessoalmente. Maravilha, meu pastor. Fica muito claro essa questão. Deixa eu deixar aqui para os irmãos. Eu vou dizer aqui para os irmãos, tire um print da tela, porque aqui tem os nossos contatos de telefone fixo, o WhatsApp, nosso e-mail, também o site e a nossa identificação nas redes sociais. Tire um print dessa tela, porque você pode precisar, né, ou precisar dessas informações aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos materiais que está disponível é esse material aqui, é o curso, que é um material escrito pelo pastor Cílio Zibordi, né? Perguntas escatológicas, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Então, este é um material que o pastor Cílio escreveu para um curso
que nós ofertamos através do CETARIB e que você pode adquirir através do site, que está fixado aqui na tela, e também através dos nossos demais contatos que eu deixei aqui para que você pudesse copiar. Se você não copiou, mais para o final a gente coloca novamente. Estamos aqui, meus irmãos, falando a respeito do milênio, são várias as questões da pauta para esta aula de hoje, e a próxima questão, pastor Ciro, diz respeito à questão de doenças e enfermidade. A pergunta é se no milênio haverá doenças, né, e enfermidades. Então, com base em tudo isso que eu acabei de falar, de que no milênio a Terra estará debaixo de uma condição diferente, de fato haverá, vou usar aqui uma expressão da atualidade, haverá de fato um novo normal. Hoje se fala de novo normal para querer impor certas ideologias e tal, mas se fala também de uma nova era, se fala de muita coisa, termos que são usados que a gente sabe que são contrários à igreja, contrários à palavra de Deus. Mas o que vai acontecer no milênio, de fato, será. Nós teremos uma nova era, no sentido positivo. Nós vamos ter um novo normal, no sentido positivo. Nós vamos ter uma nova ordem mundial. É só no milênio isso. A paz, de fato, vai ser no milênio. O diabo, que é enganador, hoje ele se apropria desses termos. Os agentes do mal hoje se apropriam desses termos. Novo normal, nova ordem mundial, nova era. Mas isso tudo só vai acontecer de fato, e no sentido positivo, quando Cristo estiver reinando. Então a pergunta é, haverá doenças, haverá enfermidades no milênio? Veja, eu expliquei que nós vamos ter dois tipos de povos no milênio. A igreja glorificada, é claro, a igreja vai estar glorificada, no caso, quando se fala de glorificação, é o cumprimento daquilo que está em 1 Coríntios 15. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. O que é mortal se reveste da imortalidade. Portanto, o corpo glorificado, no corpo glorificado, não há mais lugar para dor, não há lugar para tristeza, não há mais lugar para morte. A igreja vai estar com Cristo nesse estado. Agora, e os povos naturais? Se são naturais, em tese, potencialmente, claro que os corpos dessas pessoas estão sujeitos aos efeitos deletérios do pecado. Até porque esses povos naturais, embora Cristo esteja reinando, embora Cristo estará então reinando no milênio, se são povos naturais, eles não têm corpos glorificados. Se não têm corpos glorificados, o germe do pecado está presente nesses corpos. E nós sabemos que é pelo pecado que entrou no mundo a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ora, o que é a morte, senão a culminância de todos os males que vêm contra o corpo, a doença e enfermidades de todo tipo. Bom, dito isto, e afirmando que potencialmente, em tese, os corpos dos povos naturais poderão ser afetados por enfermidades, poderão, é importante dizer que a vida humana também, mesmo das pessoas que estarão todas, no caso, os povos naturais, todos estarão ainda debaixo da mesma condição que nós temos hoje, vamos dizer assim, em tese, porque são povos naturais. Só que o fato de Cristo estar reinando e o fato de a terra estar debaixo de bênçãos especiais da parte de Deus nesse período, há textos bíblicos que não vamos ler aqui para ganhar tempo, como Isaías capítulo 65, Zacarias capítulo 8, esses textos deixam claro que a vida humana será prolongada, como no princípio da história. A gente vê lá em Gênesis, Adão vivendo séculos, no caso de Noé, no caso de outros homens que ali viviam muito, eles morreram, só que eles tinham uma condição especial. Isso pressupõe que eles tinham uma melhor saúde também do que nós. Alguém às vezes questiona, mas
Hoje a medicina está mais avançada. Como você pode acreditar na Bíblia? Naquela época não tinha tantos recursos que nós temos hoje. E como que as pessoas viviam tanto? Matusalém, como que ele viveu toda aquela quantidade de anos, quase 1000 anos, sem ter a medicina avançada de hoje? É porque, no princípio, mesmo depois de o pecado ter entrado no mundo, ainda no princípio, as pessoas viviam numa condição especial que Deus permitiu. Bom, no milênio será restaurado isso. Até que haverá uma vantagem em relação àqueles primeiros, aquele primeiro milênio, vamos dizer assim, ou os primeiros milênios, né? Então, haverá vários fatores para a longevidade. As próprias bênçãos especiais de Deus que eu citei, porque Deus vai estar abençoando a terra, porque o próprio Senhor Jesus vai estar reinando pessoalmente. Haverá mudanças climáticas, haverá redução do efeito do pecado, redução, porque eu repito, ainda as pessoas estarão com o germe do pecado que passou todos os homens. Mas haverá redução desse efeito pela própria bênção de Deus sobre a vida das pessoas que forem obedientes, é claro. Haverá anulação da ação dos demônios, porque o diabo vai estar preso, os demônios também, evidentemente, porque Satanás é o príncipe dos demônios. Se ele vai estar preso, claro que está implícito que os demônios que estão com ele também estarão fora de ação. Se Satanás e os seus agentes estarão fora de ação, é claro que muitos males que acontecem hoje não vão acontecer no milênio. Haverá condições mais favoráveis para a vida, haverá melhor nutrição e assim por diante. Então, com o prolongamento da vida e muita saúde, como se pressupõe, será elevado também o índice da natalidade e os óbitos serão reduzidos. O mestre Antônio Gilberto, no seu livro, que é um livro fininho, mas tem tantas informações ricas que nós sempre olhamos para conferir, e o capítulo dele sobre o milênio é extraordinário, ele afirma, aqui é uma afirmação dele, né? E a gente respeita, e eu vou destacar, inclusive, porque eu acho importante. Ele diz que vão morrer apenas os que cometerem pecados dignos de morte, que são... Então, para o mestre Antônio Gilberto, a morte acontecerá, as enfermidades também, mas somente sobre os desobedientes. Então, essa é uma afirmação do mestre Antônio Gilberto. Ele se baseia na analogia geral da Bíblia, claro, Isaías 65 lança luz sobre isso. Eu não afirmo isso peremptoriamente, mas eu respeito essa posição do mestre Antônio Gilberto, acho importante, né? Os povos naturais, claro, isso inclusive resolveria um problema, porque muita gente diz assim, se os crentes morrerem no período do milênio, quando vão ressuscitar? Já que a Bíblia só menciona a última ressurreição que a Bíblia menciona é lá no Apocalipse 20, antes do início do milênio. Então, essa posição do mestre Antônio Gilberto resolveria esse problema, porque se os justos não vão morrer, se eles vão viver durante todo o milênio, não há necessidade de uma nova ressurreição. Só haverá a última ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, lá por ocasião do milênio. Então, aqueles que mesmo durante o milênio se opuserem a Cristo e se fizerem ímpios, serão mortos dentro do período. Só que aí tem um problema, porque a Bíblia diz que haverá, ainda vão sobreviver pessoas rebeldes, porque o próprio diabo vai, no final, enganar muita gente e vai conseguir seduzir essas pessoas. É claro que elas não passaram pelo milênio na condição de salvas, de santas, e só depois do milênio que elas se rebelaram. É claro que essas pessoas já tinham uma tendência, já estavam aí caminhando num sentido, estarão, né, num caminho errado. Então, por que eu estou colocando essas posições e confrontando uma com a outra? Porque, na verdade, nós temos que esperar, né? Há coisas que não adianta a gente querer, assim, bater o martelo e dizer, vai ser assim. O que nós podemos afirmar é que vai haver o milênio, isso é fato. Vai haver povos naturais na Terra, isso é fato. Vai haver morte no milênio, isso é fato. Isaías 65 tem um texto claro ali, nós já lemos aqui várias vezes. Vai haver morte. E a Bíblia ali diz, realmente, o mestre Antônio Gilberto tem razão, que a morte ela é dos pecadores. Então, é importante dizer que, potencialmente, povos naturais poderão morrer. As pessoas poderão morrer. E poderão também ser enfermas.
Mas por essas condições todas que eu acabei aqui de mencionar, as bênçãos de Deus, a longevidade, né? A vida vai ter uma duração muito maior, a saúde será plena e também a vida em todos os sentidos, os animais perderão a ferocidade, vai mudar a cadeia alimentar e tal. Claro que tudo isso, com todos esses fatores benéficos, será muito difícil as pessoas morrerem de enfermidade. Então, é isso que nós podemos afirmar aqui para esta questão. Muito bem, pastor. Bem esclarecido esse aspecto, então, relacionado às doenças, né, às enfermidades. Mas seguindo ainda na mesma temática do milênio, tem uma pergunta que é bem simplesinha. Todos verão a Jesus durante o milênio? Eu, com todo respeito, não acho tão simples, né? Assim, a pergunta é simples, não a resposta. Eu percebi que o irmão tá usando aí uma certa ironia, né? Não, de fato, há perguntas que são simples e outras que são, entre aspas, né? Veja, todos verão a Jesus, é um mistério. Eu sempre cito, vou citar de novo, Romanos 8:18, né? As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Tudo que acontece depois do arrebatamento, para nós, é mistério. Claro, a Bíblia tem ali os passos, o que vai acontecer, os eventos que vão acontecer. Agora, como isso? Qual será a nossa percepção? Como nós vamos sentir isso? É algo em outra dimensão, né? Então, no caso do milênio, em que a igreja vai estar reinando com Cristo, a igreja já vai estar glorificada, claro, é outra dimensão. Cristo vai reinar literalmente na terra. Mesmo assim, eu não vejo nenhuma referência clara de que ele será visto por todos os povos naturais. Veja, Jesus reinando em poder, é claro que, porque a Bíblia diz, quando ele vier em glória, né, para o seu reino. Então, se Jesus vai estar em glória, olha como isso é difícil. Pessoas em corpos naturais não podem contemplar Jesus em glória, a menos que Jesus queira revelar-se a eles, porque somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, se Jesus quiser diminuir a sua glória, no sentido de que as pessoas possam vê-lo, porque somente, repito, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. É aquilo que os ateus e os agnósticos gostam de brincar, né? Se Deus é todo-poderoso, então ele não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. Claro que pode, porque se ele é o todo-poderoso, somente o todo-poderoso, pode limitar o seu próprio poder. Então Jesus, claro que durante o milênio, se ele quiser se apresentar aos povos naturais e falar com eles diretamente, ele poderá fazer isso. Agora, na condição de glória, somente a igreja glorificada poderá vê-lo, porque de fato a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Está lá em 1 João capítulo 3. Agora não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Somente a igreja glorificada pode ver Jesus de fato como ele é. Os povos naturais, se Jesus estiver se apresentando com a sua glória, de fato, eles não poderão olhar para Jesus. Né? Não poderão de maneira nenhuma olhar para Jesus. Então, essa pergunta realmente ela não é tão simples. Então, eu não posso afirmar categoricamente. Eu penso que, na minha maneira de ver, considerando a analogia da Bíblia, eu creio que somente a igreja glorificada verá Jesus. Os povos naturais, claro, vão saber que Jesus está reinando, vão ter contato com as leis que vão partir lá de Jerusalém, as determinações. O Senhor terá também os seus representantes. Agora, os povos naturais não poderão vê-lo em glória, eu penso, a menos que ele queira limitar a sua própria glória, porque, repito, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, se ele quiser apresentar-se a eles, como se apresentou também aos discípulos após a sua ressurreição, não se dando a conhecer, inclusive, em alguns casos, eles nem sabiam que era Jesus que havia ressuscitado,
e depois Jesus desapareceu deles, à vista deles, né? Então, se ele quiser fazer isso, ele pode fazer, mas se ele estiver em glória, eu creio que não há possibilidade de os povos naturais verem Jesus. Maravilha, tá ótimo então. Aí agora com relação à questão salvação, né? Conversão. O aluno faz aqui uma afirmativa e diz assim, ó, no milênio haverá salvos, mas não haverá conversões, correto? Não, né? Não é correto, porque haverá salvos que vão ingressar salvos no milênio, mas haverá também conversões, porque haverá inclusive nascimentos no milênio. Essas pessoas que nascerem no período milenial, elas não vão nascer salvos. Ninguém nasce salvo automaticamente, né? A pessoa precisa crer e se arrepender. A condição para ser salvo no milênio vai permanecer. As condições, é preciso crer e se arrepender. Então, repetindo, quem participa do milênio? A igreja glorificada e os povos naturais. A igreja glorificada, claro, ela já está num estado que não pode ser mais alterado, ela já foi glorificada. Agora, os povos naturais, vou fazer aqui uma explicação sobre eles. Esses povos naturais, quem são eles? São os povos oriundos do período tribulacional, primeiro, povos oriundos do período tribulacional. Eles já estão salvos? Em tese, sim. De acordo com Mateus 25, diz lá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Então, veja, o Senhor não vai chamar de benditos de meu Pai os ímpios. Então, pressupõe-se que aqueles povos absolvidos terão sido absolvidos por ocasião do julgamento das nações, após o período tribulacional e antes do milênio, esses povos entram como salvos no milênio. Eles entram com esse status de salvos. Eles estão salvos. Só que a salvação, nós sabemos que no caso, até no nosso caso hoje, a salvação, nós já temos a salvação, evidentemente, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora, nós não cremos naquele bordão de que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a Bíblia tem textos claríssimos em Hebreus que falam da necessidade de nós nos mantermos fiéis. Então sou eu mesmo que preservo a minha salvação? Não. A doutrina da preservação da salvação, claro, ela está fundamentada no fato de que Jesus, naquele texto, né, de João 10, por exemplo, versículos 27 e 28, em que Jesus disse claramente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, nós estamos nas mãos de Jesus. Então, alguém dirá, uma vez salvo, salvo para sempre, porque nós estamos na mão de Jesus. Quem é que pode tirar o salvo da mão de Jesus? O diabo não pode, é verdade. O diabo não pode. Se nós estamos nas mãos de Jesus, de fato. Agora, o autor de Hebreus é claro, quando ele diz lá no capítulo 3, versículos 12 e 13, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, em qualquer de vós, está falando para os irmãos. Quer dizer que os irmãos podem ter um coração mau, mas eu ouço falar aí, tem pregadores que dizem que o coração do justo, ele se dispõe naturalmente e tal, porque ele é eleito, e o eleito, ele sempre vai querer fazer o bem. Não é isso que a Bíblia diz. Se eu não vigiar, se eu não tiver uma comunhão diária com Deus, gradativamente eu vou me afastando dele, como aconteceu com o povo de Israel. E lá em Isaías, capítulo 63, versículo 10, diz inclusive que o Espírito Santo se tornou inimigo do povo de Deus. Como pode uma coisa dessa, irmão Ciro? O Espírito Santo ser inimigo, o nosso inimigo não é o diabo? Sim, o diabo é o nosso inimigo. E se você tem o diabo como seu inimigo, agradeça a Deus, porque se o diabo é seu inimigo é porque Deus é seu amigo. Agora, se você pecar contra Deus, olha de novo o que o autor de Hebreus falou. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar, olha aí, olha o afastamento, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça
pelo engano do pecado. Quer dizer, então, que o salvo pode se endurecer? Pode. E no milênio, os salvos podem se endurecer? A condição deles vai ser igual à nossa. Eles vão estar, claro, numa condição... A Terra vai estar desfrutando de uma condição especial. Mas o ser humano é ser humano. O diabo não vai estar mais sendo tentador, mas o ser humano continuará sendo tentado a partir da sua própria natureza. Porque a natureza adâmica caída vai continuar nesses povos naturais. E Tiago foi claro dizer que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a carne ainda continuará sendo o maior inimigo. Não é o diabo o maior inimigo. E o diabo é o tentador, mas a carne é o maior inimigo e está dentro de nós. E ela tem que ser dominada. Então, a pergunta do nosso irmão: no milênio haverá salvos, mas não haverá conversões? Correto? No milênio haverá salvos e haverá conversões. Por quê? Os povos naturais serão formados, repetindo agora, para concluir, são povos oriundos do período tribulacional que entram, de acordo com Mateus 25, 31 a 46, com status de salvos, mas tem que perseverar, tem que perseverar. O salvo tem que perseverar em servir a Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que se santificar, tem que continuar caminhando com o Senhor. Não tem essa de uma vez salvo para sempre. Não, tem que caminhar com o Senhor. Então, estes, se permanecerem fiéis, vão ser salvos, vão continuar salvos. E os que nascerem nesse período? Vai haver nascimentos. Esse povo que nascer vão crescer, vão se desenvolver e vão ter que se converter. Porque não tem esse negócio de que filho de peixinho, peixinho é, e filho de leão, leãozinho é. Não, filho de crente também tem que se entregar a Jesus, tem que crer, tem que se arrepender, tem que... Você não tem esse negócio de que o pai, a mãe sendo salvos, existe uma aliança familiar e tal, e nesse sentido, o filho já é salvo. Por isso que muitos até praticam um tipo de batismo já na infância, ainda na condição ali de recém-nascido, porque dizem que isso aí é uma forma até de a pessoa receber até a bênção da salvação. Não. Biblicamente falando, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Claro, se a pessoa morre antes de ter a possibilidade de crer, de exercer as suas faculdades para crer, aí é outro caso, né? Aí a graça de Deus, claro que alcança aqueles que não tiveram condição sequer de saber que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e que a pessoa já nasceu pecadora e que tem que... Veja, é um caso especial e claro que Deus não é injusto para, por exemplo, lançar no inferno um recém-nascido, por exemplo, que morre. Alguém vai dizer, não, mas ele estava eleito para condenação. Aí ele vai chegar no dia do juízo final e a Bíblia é clara, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos idosos, aos mentirosos, aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, um recém-nascido que chega lá, claro que ele vai ter consciência daquilo que está sendo falado, mas ele vai dizer, eu não pratiquei nada disso aí, eu não... Então, Deus, claro que ele não é injusto para condenar ao inferno aqueles que sequer tiveram a oportunidade de saber que estavam nessa condição pecaminosa e precisavam se arrepender. Agora, no milênio, haverá sim conversões, está implícito que você vai haver nascimento, as pessoas que vão nascer têm que se arrepender e crer, porque não existe salvação automática. A salvação continuará sendo pela fé em Cristo. Maravilha, meu pastor. Nesse cenário de milênio, qual será o papel do diabo no milênio? Essa é uma pergunta fácil, né? O senhor falou... Essa é uma pergunta fácil com uma resposta igualmente fácil, né? Essa é fácil, porque a pergunta é fácil e a resposta realmente não vou perder tempo, não. Não vou me alongar aqui, né? Porque a gente nunca perde tempo falando sobre a Bíblia. Foi uma falha aqui minha. Mas não vou me alongar. Por quê? Porque é só você ler quem fez essa pergunta e todos os irmãos estão ouvindo. Não vamos ler agora para ganhar tempo, mas é só você ler Apocalipse 20, versículos 1 a 7, você vai ver que o diabo, antes do início do milênio, ele vai ser preso. Ele vai ser
aprisionado? Exatamente por 1000 anos. Então, a resposta objetiva para essa pergunta, qual será o papel do diabo no milênio? É simples, nenhuma, porque ele vai estar preso. Ótimo. Com esta próxima, a gente vai encerrar. Como as folhas da árvore da vida podem ser uma cura para as nações durante o milênio? Essa é complicada, né? Essa eu não vou nem arriscar dizer que é fácil. Eu vou aqui só lançar luz, né? Vou lançar luz, porque essa já veio uma questão parecida a essa, outrora. Uhum. Então, eu vou só lançar luz. Por quê? Aqui nós temos 2 pontos, né, iniciais em Apocalipse. Aliás, eu quero apresentar aqui 2 pontos iniciais sobre Apocalipse 22, versículo 2, que é o que menciona essa profecia aí, né, sobre as folhas da árvore da vida. Em primeiro lugar, é importante dizer que esta profecia sobre a saúde das nações mediante a árvore da vida não diz respeito ao milênio, né? Embora a pergunta foi sobre o milênio, essa profecia não é sobre o milênio. Apocalipse 22, 12 já é para depois do milênio. É quando Deus vai restaurar todas as coisas, então não é sobre o milênio. Se fosse sobre o milênio, seria até mais fácil de responder, porque eu diria, bom, porque povos naturais no milênio vão se alimentar da árvore da vida, né? Mas não, isso aí diz respeito à eternidade. Já no estado eterno, a Bíblia diz que a árvore da vida será para a saúde das nações. Um segundo ponto, que eu vou reiterar aqui, é que isso é um mistério para nós. Por quê? Porque a Escritura é clara quando diz que não haverá nenhuma doença, não haverá dores, não haverá morte na eternidade. Então, se não vai haver doença, se não vai haver morte, para que as nações precisam comer da árvore da vida para ter saúde? Já que o próprio estado eterno, né, já será um estado de glorificação. Bom, aí os teólogos eles tentam arrumar porque eu acho perigoso quando a gente tenta arrumar soluções. Eu não gosto de arrumar soluções, eu prefiro partir da própria Bíblia e às vezes a gente não chega a uma solução. Mas também nós somos livres para raciocinar e sugerir. E é o que fazem, por exemplo, mestres importantes da teologia assembleana, como Stanley Horton, como Antônio Gilberto, que eu já citei. Então, por exemplo, o mestre Antônio Gilberto, eu já citei aqui esse livro dele, que é um livreto, né? Muito fininho, o calendário da profecia, mas quem não tem esse livro precisa ter. É um livro muito rico. O capítulo sobre o milênio é extraordinário. O capítulo sobre a eternidade é extraordinário. Ele diz coisas que você não encontra, às vezes, em manuais volumosos. Então, ele lança luz sobre questões, e o mestre Antônio Gilberto era um homem que tinha uma comunhão íntima com Deus. Então, Deus lhe revelava muitas coisas. Algumas coisas, claro, eu com todo respeito, eram no campo mais da sugestão, assim, no sentido de sugerir, de propor. Mas ele mesmo sempre afirmava, o mestre Antônio Gilberto, ele tinha essa característica, ele era humilde a ponto de dizer, olha, isso não é dogmático, vamos esperar para ver, mas ele lançava luz, e eu acho importante isso. Então, ele acredita que esta passagem de Apocalipse 22 e 2 diz respeito aos sobreviventes do milênio, porque, segundo o pensamento dele, aqueles que sobreviverem ao milênio não serão glorificados como a igreja. Então, eles vão precisar comer da árvore da vida para viver para sempre. Só que aí cria uma questão, cria um problema, né? Porque e se eles deixarem de comer da árvore da vida? Então, eles vão deixar de viver eternamente? Né? Então, e por que Deus vai criar, já que estaremos na eternidade, por que manter 2 classes de pessoas? Então, se a Bíblia afirma peremptoriamente que não vai haver morte, não vai haver dor, e ali a Bíblia não diz explicitamente que isso será só para um grupo, ali é geral a informação. Então, eu penso que essa posição ela fica um pouco prejudicada, né? Então, nesse caso, haveria como que 2 classes de salvos na eternidade.
Então, e também haveria, em tese, até a possibilidade de morte. E a Bíblia diz claramente que não vai ter morte. Agora, se as nações deixam de comer da árvore da vida para ter saúde, claro que aí alguém poderá dizer, não, mas as nações vão comer da árvore da vida, isso aí não vai ter. Então, só que a Bíblia deixa claro que a árvore da vida é para a saúde das nações. Bom, nesse caso, Stanley Horton, ele tem uma posição que eu acho que se aproxima um pouco mais daquilo que eu entendo, assim como analogia geral da Bíblia, para explicar essa questão. Stanley Horton, na sua obra sobre o Apocalipse, ele ali afirma que não haverá essas duas classes de pessoas, mas que todos, na verdade, estarão no mesmo estado. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, está implícito que tudo será revitalizado, e os próprios salvos oriundos do milênio serão também glorificados, e o povo de Deus será um só. Não haverá duas classes de pessoas, os oriundos do milênio. Porque senão, veja, os que morrerem no milênio, salvos, né, em tese, se bem que o mestre Antônio Gilberto disse que não vai haver morte de salvos no milênio, mas se houvesse morte de salvos no milênio, eles estariam numa situação melhor, porque eles já ressuscitariam glorificados, né? Enquanto que os outros que sobreviveram ao milênio, eles precisariam comer da árvore da vida para sobreviver. Um outro erudito, só para citar, que é Mark Hitchcock, na sua obra sobre o Apocalipse, ele tenta explicar melhor essa questão da cura, e ele diz que o termo cura no grego, que é terapia, né? Terapia, que deu origem à nossa palavra terapia e terapêutico. Então, o termo grego terapia, segundo ele afirma que as folhas da árvore da vida, nesse caso, podem ser semelhantes. Olha como os teólogos começam a querer, aí já entra no campo da filosofia, né? As folhas podem ser semelhantes a vitaminas sobrenaturais, uma vez que vitaminas não são tomadas para curar doenças, já que não vai haver doença, de fato, mas para promover a saúde em geral. A vida no céu será completamente energizada, rica e estimulante. Então, nesse caso, Mark Hitchcock, ele diz que todos os salvos terão que comer da árvore da vida para ter, assim, uma vitamina, né, para terem uma condição melhor e irem melhorando e progredindo. Tendo feito essas considerações, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vamos esperar para ver, né? Vamos aguardar. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas o fato é que, de fato, desculpa da redundância, de fato temos aí essa profecia de que, em Apocalipse 22, versículo 2, que a árvore da vida terá folhas que serão para a saúde das nações. Isso não é no milênio, é já na eternidade. É aí que reside o problema de interpretação. Fechou, meu pastor. Deixa eu colocar aqui, ó, o livro do curso Perguntas Escatológicas, né? Aqui, o material escrito pelo pastor Ciro Zibordi para o curso de escatologia, aqui através do CETAD, de 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Aqueles que não conhecem o material podem verificar, ou pode solicitar, através aqui na bio, no Instagram, tem os nossos contatos. Eu deixei fixado aqui agora o telefone do WhatsApp, né, o nosso contato do WhatsApp, para que você possa solicitar, inclusive o arquivo PDF com todas as 101 perguntas que são respondidas pelo pastor Ciro neste curso aqui de escatologia. Tire um print da tela, aqui tem todos os contatos do CETAD, o telefone fixo, o WhatsApp, que está fixado também aqui no comentário, o nosso e-mail, o nosso site e o nosso contato de rede social no YouTube, também no Facebook e no Instagram. Vamos lá, tirou o print, eu vou voltar aqui para podermos finalizar a nossa aula de número 158. Pastor Ciro, as suas considerações finais, para que a gente possa já encerrar a nossa aula de hoje, esta de número 158. Quero agradecer pela oportunidade e espero que, eu sei que esse assunto é bem difícil de entender, né? Mas o meu desejo é que
essas explicações, né, tenham, pelo menos, ajudado aí os irmãos a ter, assim, uma visão mais ampla sobre o milênio. Mas, repito, aqueles que desejarem se aprofundar, leiam o livro do mestre Antônio Gilberto. Esse livro é muito bom, o Calendário da Profecia. Ele aí novamente, pastor. O pessoal pediu para ver, mostra aí, ó, o Calendário da Profecia. Da Pronto. CPAD, muito bom. Adquiram lá no site da CPAD, tem. É um livro fininho, não é muito volumoso, é um clássico, né? Façam também o curso do CETADV, que é importantíssimo, né? O curso do nosso CETADV, perguntas escatológicas, porque assim vocês vão ter aí um maior proveito, porque, claro, numa aula como essa, a gente apenas lança luz, mas se você quiser aprender e apreender, né, o que a Bíblia diz, é preciso dedicar-se e ter um tempo aí, investir, né? Hoje em dia, vou até fazer um gracejo aqui, pastor Hermes, não tenho nada contra com quem hoje em dia tem o selo azul aí do Insta, né? Que antigamente eu já pedi várias vezes, eles nunca me deram, agora eu achei desaforo, também não quero mais, né? Porque eu pedi tantas vezes, eles nunca me deram. Aí agora estão cobrando R$ 55 por mês para você ter aquela verificação, né? Aquele selinho azul. Que, claro, até por ser TAD é importante, porque alguém pode se apropriar, que eu não vejo problema. Se o irmão quiser fazer esse selinho, eu também, talvez futuramente, até vou pensar se eu faço. Tem até irmão querendo pagar para mim. Hoje eu fiz uma brincadeira lá, o pessoal, manda o Pix que eu vou te ajudar aí para você ter o selinho azul, né? Mas foi um gracejo que eu fiz. Agora, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa pode pagar R$ 55 por mês só para ter uma verificaçãozinha ali, uma questão até de status, né? Agora eu sou uma celebridade, agora eu faço parte da turma do selinho azul. Por quê? Quanto que é o curso do CETAD, pastor Hermes? Esse curso completo com certificado, com despejo de correio, com acesso à playlist é R$ 120. E se formar uma turma com 6 alunos, é R$ 73 por aluno. Então, mas é R$ 120 o curso todo, não é por mês, né? Não, é o pagamento único por todo o curso, já com certificado, com despejo. E ele dura 2 meses. 2 meses de aula. 2 meses vai dar R$ 60 por mês, ou seja, é isso aí. Se você pode pagar 55 por mês para ter o selinho azul, por que você não pode pagar pelo menos R$ 5 a mais só por 2 meses para fazer o curso do CETAD? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer fazer o selinho, pode fazer, não tenho nada contra, mas antes disso, faz o curso do CETAD, depois, claro, você pode querer fazer até um curso mais prolongado aí, com certeza. 6 meses e tal, aí eu acho melhor até do que ter o selinho aí de verificação do Instagram. Mas se você quiser pagar os dois, também não tem problema. Se você faz tanta questão do selinho, não tenho nada contra. Eu faço alguns gracejos aí, mas quem quiser ter o selinho, que tenha, né? Com certeza. Olha, está fixado aqui nos comentários o contato do WhatsApp da escola. Você pode mandar mensagem, ainda que agora, e pela manhã o Elton estará lhe dando o retorno devido com as orientações de como você pode fazer para adquirir o curso. Os irmãos que aqui na live perguntaram a respeito disso, eu na sequência aqui já vou estar enviando a resposta para os irmãos, porque o contato ficou registrado aqui e eu já vou dar o retorno para todos. Agradecer, pastor Ciro, a sua disposição em estar conosco mais esta oportunidade. E os irmãos fiquem acompanhando Elis Viana. Já na sequência eu passo as informações para ti. Os irmãos podem nos acompanhar aí, que na segunda-feira nós já estaremos divulgando a pauta para a aula, não é, que teremos na semana que vem. De fato, irmão Cleverland, a aula vai ficar salva aqui, não é? Mas amanhã também estará disponível no nosso canal CETADB no YouTube. Também estará à disposição lá para que os irmãos possam assistir também lá por aquele canal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença, pelo auxílio na divulgação. O Senhor abençoe a vossa vida, a vossa família e o vosso ministério em Cristo Jesus. Pastor Ciro, Deus abençoe. Depois, na próxima, a gente dá uma entradinha na sua viagem lá para os Estados Unidos, aquela perspectiva da nossa viagem para Israel, para fazer aquele evento escatológico em Israel. Vamos mexer nesse negócio aí. Vai ser bênção. Quem sabe os irmãos que nos acompanham vão ter interesse
em fazer uma viagem orientada pelo pastor Ciro Zibordi e pela editora A Chamada, não é? Em 2025. Um trabalho maravilhoso que está sendo organizado, não é? Pelos nossos irmãos lá da Chamada, e o pastor Ciro vai estar dando aquela palestra escatológica com os pés firmados em Israel. Olha aí que benção. Bora lá, Amém. gente. Vamos se organizar. Daqui para lá dá para pagar parcelado e fazer uma grande caravana para Israel e aprender sobre escatologia pisando no solo israelense. Ei, Vitória. Já falei com o irmão Marcos, vamos começar a divulgar nessa semana aí. Olha aí que benção. A divulgação já é para essa semana e a viagem é para 2025. Vai ser top, hein? Amém. Bora lá. Um abraço, gente. Tempo, satisfação. Né? Seguimos para a próxima quarta-feira. Paz do Senhor, pastor. Amém.